E o Grêmio vai em busca da sua primeira vitória no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. É a primeira vez na história, hein? O Grêmio precisa vencer, precisa quebrar esse tabu. E para isso não vai ter Renato Portaluppi, mas vai ter o retorno do Diego Costa. E a dupla de zaga, que deve ser a nova dupla titular do Grêmio, deve ir a campo. A gente fala sobre isso logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal, não esquece de deixar o teu like, curte esse vídeo, deixa os teus comentários e se não for inscrito, te inscreve e ativa o sininho, ativa as notificações para saber de tudo que acontece por aqui. Bom, o Grêmio vai jogar neste domingo, às 4 horas da tarde, em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, local em que nunca venceu como visitante o Bragantino. Em 8 jogos, 5 vitórias do Bragantino, hoje Red Bull Bragantino, e 3 empates. E esses empates, o último deles acontecendo em 1997, faz muito tempo. Então o Grêmio tem que quebrar esse tabu. E para isso não vai contar com Renato Portaluppi à beira do campo. Renato Portaluppi teve um meio efeito suspensivo concedido, ele que está punido por 4 jogos devido a ter retirado os reservas da Casa Mata no jogo contra o Bahia no primeiro turno. Ele teve meio efeito suspensivo concedido pelo STJD na noite de sexta-feira. Com isso, ele fica fora contra o Bragantino e fora contra o Flamengo na Arena. Esse jogo na Arena contra o Flamengo, que inclusive vai ter um público maior liberado, vai chegar a 24 mil presentes, então vai ter uma elevação de público em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro. Mas o Renato vai poder já voltar para o banco de reservas nos jogos contra o Criciúma e contra o Botafogo. O jogo contra o Botafogo que vai ser no Mané Garrincha em Brasília. Havia sido noticiada a tabela com o jogo sendo no Rio de Janeiro, mas já foi alterado. Muita gente falou, o Grêmio foi feito de besta, jogou em Cariacica, havia um acordo com o Botafogo para os 2 jogos saírem fora das suas praças, mas isso não vai acontecer. O Botafogo vai cumprir isso, óbvio, e vai jogar lá no Mané Garrincha, que não muda muito, porque vão ser 2 jogos com o mando de campo do Botafogo, lá em Brasília, a maioria, obviamente, botafoguense, e em Cariacica também o foi. Nesses 2 jogos o Renato vai poder estar presente. Enquanto não tem Renato, Diego Costa conseguiu, esse sim, o efeito suspensivo e vai ficar à disposição. Ele vai jogar? Provavelmente não vai começar, porque o titular da posição é o Braithwaite. Mas ter o Diego Costa à disposição tem que ser comemorado. É um jogador a mais para o sistema ofensivo do tricolor, que tem ainda o Arezzo, mas o Arezzo não vem ganhando muitas possibilidades por parte da comissão técnica, deveria ganhar mais, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Então, Diego Costa à disposição, ele havia sido expulso, cumpriu a automática, pegou mais um jogo, mas por causa do efeito suspensivo está liberado. Esse jogo, que deve ter a dupla de zaga de Rodrigo Eli e Gemerson, ambos voltando de problemas musculares. O Rodrigo Eli já vinha treinando, o Gemerson voltou a treinar no treino da manhã da última sexta-feira. E essa dupla, a tendência é que seja a dupla titular do Grêmio daqui para frente. Por quê? Walter Kahneman, apesar de ainda ser utilizado com frequência, ele está suspenso para esse jogo com o 3º cartão amarelo, ele vem, até mesmo quando jogavam os 3 ali naquele trio de zagueiros, ele vinha sendo o primeiro a ser sacado quando mudava o esquema. Então isso já é um indício. Além do Kahneman suspenso, o Gustavo Martins também foi expulso contra o Atlético Mineiro, não está à disposição para esse jogo. E aí, para opções de zaga, caso o Alexandre Mendes, o Gabeira, que é quem vai comandar o Grêmio nessa partida, não queira colocar ali os 2, claro que sob as ordens do Renato, mas caso ele não queira colocar os 2 estão voltando de lesão, o ficha 1 é o Nathan Felipe, e além deles, o Rodrigo Caio e o Pedro Jeromel ficam disponíveis. Jeromel, que já está dando indícios em conversas internas que se aposenta em dezembro, diferente daquela ideia do Grêmio de renovar com ele por mais 6 meses para ele jogar gauchão. Isso aí parece que não vai ocorrer. Também estão fora o Fábio, por exemplo, o Pavon não volta, e até a ausência do Pavon faz com que aquele esquema com os 2 meias, o Monsalve
e o Cristaldo seja mantido e aperfeiçoado. E dito isso, o provável time do Grêmio. Vamos colocar na tela para você. Com o Marquezinho no gol, o João Pedro, essa dupla de zaga de Rodrigo Eli e Gemerson deve ser a tendência de iniciar a partida, com o Reinaldo na lateral esquerda. O Vidiaçante, que voltou da seleção paraguaia, formando a dupla de volantes com o Dodi. Aí mais à frente, o Monsalve e o Cristaldo. O Soteldo, que voltou da seleção venezuelana. E lá no comando de ataque, o Braithwaite. Esse é o provável time do Grêmio. E para que esse time fosse azeitado, mesmo com os jogadores Vidiaçante e Soteldo nas suas seleções, o Grêmio teve um período ali de folga, que foi criticado, mas teve 10 dias para fazer as adequações. Então a gente espera que contra o Red Bull Bragantino, né, haja ainda uma evolução nesse time. E o que a gente quer e precisa é de uma vitória fora de casa. O Red Bull Bragantino, que não tem mais o Elinho, que era o seu principal jogador, foi vendido para o Toluca. Não vai ter o Lincoln, por exemplo. Na lateral esquerda tá sem o Juninho Capixaba, outro que passou pelo Grêmio, e sem também o Luan Cândido. Então o Pedro Caixinha tem problemas e o Grêmio tem que aproveitar isso, né? Apesar de ter que quebrar uma escrita, né, de não ter vencido lá no Nabi Abichedi, o Grêmio precisa dessa evolução, precisa de pontos e vamos confiar que com a evolução desse sistema que todo mundo pediu, com o Monsalve e o Cristaldo jogando juntos, o Grêmio consiga essa vitória fora de casa. O que você acha, né, desse time? O Grêmio tem condições de vencer o Red Bull Bragantino do Caixinha? Eu acho que sim, vai ser difícil, não vai ser um jogo fácil, mas deixa a tua opinião nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de te inscrever no canal e ativar o sininho, ativar as notificações. Por enquanto era isso, um forte abraço, saudações tricolores e até mais.